Então, esse nosso formulário vai ser o seguinte. Esse formulário aqui, a gente tem duas estruturas que é interessante a gente utilizar. Que é essa aqui, ó. Botão direito, dentro do formulário. Vai aparecer esse menu aqui. Pergunta besta, alguém sabe como se chama esse menu aqui? Não? Alguém imaginou que esse menu tinha nome? Não, né? Esse menu aqui chama-se menu pop-up. Todo menu que você abre com o botão direito em qualquer aplicação, chama-se menu pop-up. Tá? Por quê? Porque ela fica sobreposta ao objeto que você está usando. Beleza? Era uma coisa que eu gostava muito nas versões mais antigas. Você podia construir pop-ups específicos para a sua aplicação. Hoje é mais complexo para você fazer. Tudo bem. Vamos escolher essa opção aqui, ó. Cabeçalho e rodapé do formulário. Quando você clicar cabeçalho e rodapé do formulário, vê para mim se aparecem essas três divisões. Né? Cabeçalho, botão direito, você marca aqui, ó. Cabeçalho do formulário, detalhe e rodapé do formulário. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para você delimitar e dividir os componentes que vão estar dentro do seu formulário, tá ok? No layout. Então, por exemplo, aqui em cima ficaria, exemplo, ficaria componentes do tipo de pesquisa, para você pesquisar alguma coisa, tá? Ficaria, por exemplo, algum ícone para identificar o tipo daquele formulário. Ficariam os labels de identificação do formulário, né? Cadastro de cliente, cadastro disso, tal, não sei o quê, né? O campo detalhe, esta área detalhe, né? Que ele chama de seção. Essa é a área principal, onde vai ficar os seus componentes, os seus controles. Código, o cadastro de cliente, código do cliente, nome, endereço, telefone, tá? Os principais dados. E aqui seria o rodapé. O rodapé é onde você poderia colocar, por exemplo, os seus controles de botões. Então, onde ficariam os botões? Salvar, novo, fechar, localizar, editar, não sei o que e tal. Beleza? Então, dessa forma, você consegue uma melhor harmonização no seu layout. Tá ok? É mais interessante. Não estou dizendo que você quer regra. Estou apenas dando uma ideia de como você pode utilizar. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Esse nosso aqui, ele vai ser um formulário acoplado, tá? Existem dois tipos de formulários. Formulários acoplados e formulários não acoplados. Formulário acoplado é aquele que se liga diretamente a uma tabela ou consulta. Ou seja, vai buscar na fonte de dados diretamente na tabela ou na consulta. Formulários não acoplados são aqueles que não estão ligados a nada, ou nem consulta ou nem tabela. Mas, por meio de programação, utilizando o ADO ou DAO, que são componentes de acesso, eu posso pegar os dados desse formulário e gravar em uma tabela. Tá certo? Isso aí a gente vai ver mais para frente. São técnicas de objeto a dados. Ok? Então a gente vai fazer um formuláriozinho acoplado. Que, de qualquer forma, o trabalho para você construir ele é rápido. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter que selecionar o formulário. Então a gente vai clicar aqui, ó, nessa interseção entre as duas réguas. Isso aqui é a seleção do formulário. E aqui na folha de propriedades, eu quero que você procure aqui a aba Dados. Se sumiu, ó, clica duas vezes que ele vai aparecer. Ok? Eu posso mudar também a parte de seleção ali, tipo de seleção, formulário. Pode sim, ó. Detalhe. Isso aqui é o que a gente chama de busca rápida, tá?
Mas também só serve se você conhecer o nome dos componentes. Então, pá. Ok, dados. Então, ó, no formulário, a gente vai ver hoje todos os parâmetros, principais propriedades do formulário. Então, o formulário aqui vai ser o seguinte, ó. Fonte de registro. Aqui está vazio. Significa que é um formulário não acoplado. Então, se eu quiser me conectar diretamente a uma tabela ou consulta, eu escolho aqui, ó. Tá certo? Aqui eu faço a escolha. Mas aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso também, se eu clicar aqui nesses 3 botões aqui, eu posso criar uma consulta baseada numa tabela. Tá? Lembrando que as consultas que a gente está vendo por enquanto são consultas simples. Depois a gente vai ver as consultas mais complexas. Ok? Então vamos fazer isso, já para a gente já começar a se acostumar com isso. Clica aqui nesses 3 botões. Vê para mim se aparece essa janela aqui, mostrar a tabela. Apareceu? Então você vai escolher imóvel. Clica em adicionar. Depois clica no botão fechar. Beleza? Essa estrutura aqui de consulta, a gente chama de consulta QBE. Certo? QBE, Carry by Example, certo? Isso é uma estrutura específica aqui do Axis, ok? Então aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai arrastar os campos que você quer que seja visualizado, tá? Só que eu peguei o campo imóvel, né? Tá errado. É o contrato. Então como é que eu faço? Botão direito, mostrar a tabela, ó. Contrato. Vê que o tab imóvel já veio aqui, ó, já anexado a ele. Não é verdade? Beleza. Só que eu não vou querer dessa forma, não. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma. Então, eu vou pegar aqui o imóvel, vou deletar. Pronto. Agora sim. Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar no primeiro campo, né, contrato ID, segura Shift e seleciona o último, para selecionar todos, tá? E depois você só arrasta. E aqui vai aparecer todos os campos. Ok? Beleza. Depois disso, simplesmente você clica aqui no botão fechar, ó. Aparece esse botão aqui, ó. Clica nele e ele vai perguntar: deseja salvar as alterações? Sim. Para que seja efetivamente salvo, vê para mim se de vocês está com o cursor piscando igual o meu aqui, ó. Ele continua no modo de edição. Então, para sair no modo de edição, setinha para baixo. Beleza? Oi. Essa consulta que foi criada, ela não apareceu aqui do lado na consulta. Não. Ela foi criada só para esse formulário. Exatamente, é o que a gente chama de consulta embutida. Tá certo? Nos formulários e nos relatórios também, eu posso criar consultas embutidas, né, dentro desses 2 objetos, que eles não são objetos. A consulta só é executada quando o formulário ou o relatório são executados. Tá certo? Isso é uma outra forma de você tratar. Mas eu confesso que não é tão eficiente, não. A não ser que sejam consultas ou formulários extremamente, digamos, que não tem um nível de importância muito grande. Porque se tiver, é melhor ter uma consulta fora, como objeto, para que facilite a manutenção.
Na hora que você... Formulários pesados de consulta, melhor a gente criar a consulta à parte ou criar o formulário, a consulta criar o formulário? Depende. Pode ser que exista, pode ser que, dependendo do que for, você possa criar formulários não acoplados, fazendo todos os filtros e simplesmente passando os resultados via código para uma consulta. Pode ser mais rápido. É mais rápido. Você consegue aliviar o peso dessa estrutura. Tá certo? Sim. Deu certo? Pronto. Então, ó, depois que você montar aqui a consulta, sempre tem que fechar. Certo? Escolhe aqui o fechar. Eu poderia salvar como? Se eu usasse esse salvar como, aí eu crio essa consulta física. Aí eu crio o objeto consulta. Tá certo? Mas não é o caso agora. Então, clique em fechar. Aí ele continua no modo de edição. Setinha para baixo. Para ele poder sair do modo de edição. Para gravar realmente aquele código. Tá? Se alguém que tiver interesse em conhecer antecipadamente, antes da aula, né? Ah, eu quero ver como é que é o código da consulta que ele criou. Faz o seguinte. Clica aqui em cima e dá um Shift F2. Aí ele mostra o SQL que está por trás dessa consulta. Tá certo? Isso é uma boa maneira para você aprender o SQL também. Tá? Mas SQL vai ficar mais para frente. Ok? Com relação a, por exemplo, o tipo de conjuntos. Né? O conjunto de registro que vai ser armazenado. O Axis me fornece 3 tipos. Dynaset com atualizações inconsistentes e o instantâneo, que é o snapshot, tá? Desses aqui, você vai utilizar o Dynaset. Por quê? Porque o Dynaset, ele vai fazer um acesso dessa consulta como se fosse uma tabela. Então, ele simula uma tabela. Tá ok? Então, o acesso dele é mais rápido. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode mexer por enquanto. Por enquanto não. O resto aqui tudo é padrão, tá? Ok. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui em cima poderia ficar as identificações. Depois a gente vai preencher aqui alguma coisa. Vamos aqui, controles. Vamos inserir aqui um label. E esse label você vai colocar locação. Bem simples, né? Aí eu vou escolher aqui uma fonte aqui que eu nunca usei. Trebuchet. Tamanho 20. Tamanho 20. Não. Tamanho 19 aqui, porque o meu tamanho não, né? E eu vou escolher aqui esse verde petróleo e aqui vai ser branco, tá? Se eu estou escolhendo essa cor, mas fica a critério de vocês, beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo eu vou colocar um outro componente. Opa. Eu vou colocar esse componente bem aqui, ó. Linha. Acharam aí? Linha. A esse linha, eu vou desenhar ele aqui, ó. Ó, enquanto você não soltar o dedo do botão esquerdo do mouse, ele vai desenhando aqui o formato de linha. Só que na verdade eu quero ele reto, né? Espera aí que eu fui pro lado de cá e ele ficou feio. Vou de novo. E você vai tentar... Ó, para ele ficar reto, ele vai aparecer assim, igual o meu. Ó, estão vendo que ele sumiu? A linha sumiu, mas o ícone
de desenho da linha continua ali. Então quando ele sumir, significa que a linha está reta. Aí eu solto dele. Esse é o truque. Beleza. Aí essa linha eu venho aqui para formato, formatação de controle. Eu vou colocar uma cor nele, tá? Vou colocar essa cor aqui, por exemplo. E eu posso escolher também, ó, espessura. De novo aí, para quem perdeu, ó. Controles, verifica se o assistente está aqui. Botão de comando, ó. Você desenha o botão e vai aparecer essa tela. Ok? Vamos lá. Nessa tela aqui, ó, eu tenho as categorias e as ações. Eu vou escolher uma categoria chamada operação de formulário. E nessa categoria, eu vou escolher uma opção chamada fechar formulário. Tá? Isso aqui lembra mais ou menos uma macro lá do Excel. Tá? A única diferença é que lá você grava uma ação que você quer. Isso aqui eu já tenho um assistente já pronto. Ele já me dá algumas opções. Ok? Então eu vou lá, ó, avançar. Aí eu posso escolher entre uma imagem ou um nome de botão. Eu boto só fechar. Avança. Aí ele pergunta, qual o nome do botão? Aí botão é o seguinte, todo botão ele tem um prefixo. Chama-se BTN, tá? BTN. Então esse botão vai ser BTN, fechar. Clica concluir. E eu criei aqui um botão, beleza? Ok. Para a gente ver como é que está o nosso formulário, eu vou fechar aqui folha de propriedades. Vou vir bem aqui, ó. O meu tá expandido. De vocês imaginam que também esteja, né? Não? Então quem não tiver expandido, né? Já está na posição, mas o meu está expandido. Então eu vou só restaurar, ó. Tá? Aí você vai fazer aqui, ó, um ajuste, ó. Certo? E eu vou salvar logo esse meu formulário. Vou apertar aqui no salvar, ele vai perguntar qual o nome. Então vai ser FRM locação. FRM locação. Isso, sem caracteres especiais. Certo? Eu dou um OK e vou para o modo de formulário. E vê para mim como é que ficou aqui o nosso formulário. Tá com a telinha já mais ou menos, né? Legal. Faça um teste. Clica no botão fechar e vê se realmente ele fecha o formulário. Fechou? Show de bola. Então significa que depois a gente já pode desabilitar isso aqui, ó. Certo? Depois a gente já pode. Isso aqui? A gente vai tirar tudinho. A gente vai deixar ele com a cara. Mas eu não posso tirar de baixo, né? Pode. Pode. Você fechou? Você salvou? Tá lá em salvar? Foi.
Clique aqui no salvar, né? Ou então na hora que você fecha, ele já pergunta, quer salvar? Eu chamei de form locação, ó. Tá? Ok, vamos lá para o modo de design. Normalmente eu ajusto os controles aqui dentro e deixo o visual do formulário por último, tá? Então eu só ajustei mais ou menos aqui para a gente ter aqui uma noção de tamanho. Mas a gente vai continuar agora fazendo os ajustes internos, tá? Então vamos lá. Agora que a gente vai começar. Já que o nosso formulário já tem dados, já está puxando informação lá da tabela contrato, que na verdade não tem nada, né? Não tem nada. A gente vai poder jogar os campos, jogar literalmente, para dentro do formulário. Tá ok? Como é que a gente faz? A gente vai aqui para design. Vê para mim se esse folha de propriedade está marcado, está ativo. Tá? Do lado dele tem esse aqui, ó. Adicionar campos existentes. Confere? Clica nele. E vê para mim se aparecem os campos referentes à tabela contrato. Apareceu? Aqui, ó. Design e adicionar campos. Campos existentes, né? Isso. Apareceu. Pronto. Esses aqui são os campos referentes à minha tabela. Então, a gente vai começar a jogar um a um e já ir ajustando os campos. Mesmo porque vão ter alguns campos diferentes que eu vou precisar de arranjar espaço aqui, dentro desse layout, tá? Aí, vamos lá. Bom, primeiro eu vou colocar o contrato, né? O número do contrato. Que vai ser esse cara aqui, ó. Confere? Arrasta ele para cá. Olha aí, ó. Ele já vai e já está linkado à minha tabela. Se lá tivesse dados, né? Que está vazia, mas se tivesse dados, ele já me mostraria as informações. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou fazer os ajustes nele, tá? Porque eu posso fazer nele e depois só clonar para os outros. Então basta fazer um e o resto sai tudo igual. Ok? Então vai ser o seguinte, eu vou selecionar aqui, formato, contorno da forma, eu vou colocar transparente. Transparente. A fonte, eu vou colocar aquela lá, né? Trebuchet. Tamanho eu vou deixar 11, tá? No meu caso aqui. E aqui eu vou fazer o ajuste. Essa cor aqui, ó, do rótulo, deixa eu ver se dá para colocar essa cor aqui. Não, ficou muito clara. Eu vou colocar um azul escuro, tá? E aqui eu vou deixar um azulzinho bem clarinho, tá? Esse aqui, ó, eu joguei esse azulzinho aqui, ó, bem clarinho, tá? No meu aqui não dá nem para ver muito não, mas de vocês talvez ele fique mais forte. Pronto, e esse cara aqui, eu posso clicar direto e já ajustar o label, né? Então eu vou colocar o que, ó? Número do Só uma coisa rápida. contrato. Eu acho que pode ser dúvida da primeira, da aula anterior. Mas tipo assim, quando eu clico para você pegar o controle do ID aqui, certo? Essa parte do ID aí. Por que aparece duas caixas quando eu clico para aparecer? Caso aparecer as duas caixas, por que aparece só uma? Justamente foi o que eu expliquei hoje. É porque esse controle aqui, ele já é um controle que a gente chama de combinado. Ele é a caixa de texto, ou seja, a text box, e o controle label. Ele já é um componente combinado. Entendi. Certo? Mas toda vez eu vou precisar dos dois, não. Na aula passada teve alguns momentos que eu excluí um dos, né? Não, mas é que tá. Isso é excluir quando for necessário. Tá. Porque se eu quiser só
a caixa de texto, aí eu excluo realmente o label. Tá certo. Certo? O que no caso agora eu vou precisar dos dois. Tá? O próximo aqui, data do contrato, ó. Jogo para cá. Aí, olha só que legal. Eu não já configurei aqui, não já formatei esse meu controle. Simplesmente eu vou aqui no pincel e ó, já deixo ele aqui já no ponto. E faço simplesmente aqui os ajustes que eu preciso. Aceito mais, aceito. Aí você bota aqui, né? O que você precisa. Data do contrato. E vai fazendo os ajustes conforme. Outra coisa que é legal que vocês podem utilizar é isso aqui, ó. Volta para a folha de propriedades. Eu quero que esse campo fique exatamente na mesma altura desse. Certo? Na mesma altura, sim. Na mesma posição. Tá? Superior. Aí você faz isso. Clica nesse cara. Formato. E você vai escolher, ó, superior. Superior é o seguinte. A distância dessa borda até essa primeira borda do componente. Dá 0,106 centímetros. Então eu copio. Seleciono esse outro. Seleciono esses dois. E eu coloco lá, ó, superior. Beleza. E agora é só ajustar, ó. Ok? Pronto. Imóvel eu não vou puxar. Locatário eu também não vou puxar agora. Eu estou conseguindo levar um ou outro. Não, seleciona os dois. Deixa eu só ver aqui como é que está o nosso formulário. Ó, já apareceu aqui novo, né? Autonumeração. Aqui já apareceu o date picker, né? E o meu apareceu já essa corzinha para destacar o campo. Ok? Legal. O que é que está faltando aqui? Está faltando a gente começar a inserir os dados referente ao o imóvel e ao locador. Ao locatário, né? Locatário ou locador? Locador, né? Como eu já tinha criado Intervalo. Ok? Retornamos. Show de bola. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai construir aqui os componentes que vão fazer a chamada do imóvel. Tá certo? Essa chamada do imóvel aqui, ela pode ser feita de várias formas. Utilizando o VBA ou não. Eu vou mostrar uma forma mais simples, sem utilização de VBA. Somente com expressões aqui de consulta. Tá ok? Então, o desenho aqui vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui um campo com o código do imóvel, tá? E vai me mostrar o endereço e o nome do proprietário desse imóvel. No caso, o nome do locatário, né? Que é o dono do imóvel. É isso que eu quero que ele me mostre aqui na tela. Tá ok? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer? Lembrando que a gente abre aqui o contrato, ó. O contrato, ele tem a data, ele tem o código do imóvel, não tem? Aqui ele tem o código do locatário, certo? Locatário ou locador? Locatário, né? Locador é o dono do imóvel, não é isso? Pronto. Então aqui vai entrar o cara que vai alugar e aqui o imóvel, beleza? Então esses dois campos que já estão aqui,
a gente vai dar uma olhada aqui, ó, na estrutura e ver que todos os dois são inteiros, ó. Inteiro longo, ó. Beleza? Inteiro longo. Show de bola. Isso é sempre interessante, importante, você se lembrar da estrutura das suas tabelas. Justamente para poder você organizar isso de forma correta. Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Organizar. Controles. Vou deixar aqui o assistente marcado, tá? Porque facilita. E eu vou escolher esse componente aqui, ó. Caixa de combinação. Combo Box. Ok? Clica nele. Faça aqui o desenho. Vai aparecer essa tela. Surgiu aí? Deu certo? Beleza. Aí ele me faz duas perguntas aqui, ó. Ou eu localizo as informações que eu quero numa consulta ou numa tabela, ou eu vou digitar os valores. No caso, eu vou pegar de uma tabela. Então, primeira opção. Avança. Aí aqui ele pergunta, qual é a tabela que você quer buscar essa informação? Imóvel. Avança. Aí ele pergunta, quais são os campos que você quer, aqui que eu quero que você preste atenção. Quais são os campos que você quer que apareça quando você abrir a lista da Combo Box? Então eu quero que tenha as seguintes informações. O código do imóvel, o endereço, deixa eu ver aqui, que dá para eu fazer aqui dá para fazer uma combinação aqui. Imóvel, o código e o proprietário. E a gente vai colocar o endereço como se fosse um campo calculado. Já vou mostrar uma técnica legal. Só esses dois aqui por enquanto, beleza? Avança. Não vou escolher ordem, tá? Avança. E desmarca essa opção aqui. Só apareceu um comum dessa. Só imóvel proprietário. Não ocultar comum. Isso, ó. A opção aqui, ó. Ocultar a coluna-chave, ó. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Certo? Avança. Aí ele pergunta, qual campo você quer que seja acoplado? Ou seja, qual que você vai guardar a informação? É o primeiro, né? Que é o ID. Avança. Aí ele pergunta, onde é que você vai armazenar essa chave? Qual é o campo que eu vou colocar? Imóvel, ó. Contrato imóvel. Vocês estão entendendo? Ou seja, aquele campo chave, lá na tabela imóvel, vai ser armazenado no campo controle, ou seja, contrato imóvel, que é onde vai fazer a relação da chave. Então, avança. Aí ele pergunta, qual o rótulo? Esse aqui a gente pode ajustar por fora. Uma coisa rápida. Todo formulário que a gente cria, ele é para inserção de dados em De bancos. dados. O formulário só não serviria então para me gerar um relatório, tá? Aí eu usaria relatório. O relatório. Tá, beleza. Então toda vida eu vou ter que dizer esse local, quando eu preencher o formulário, vai parar nesse local. Ou seja, o formulário ele vai guardar, vai pegar ou guardar informação de uma tabela. Certo. Em princípio, pode ser por meio de uma consulta, mas vai guardar, vai manipular os dados em uma tabela. O relatório também da mesma forma. Ele pega as informações de uma tabela ou por meio de uma consulta. Tá? Então aqui eu clico em OK. Posso já fazer aqui o pincel, né? Pá. Ele já fica aqui já no formato. Mas antes, tá? Vamos lá no modo formulário, só para vocês verem o que é que ele está me mostrando, ó.
Observa que ele está me mostrando duas colunas, né? Onde a primeira coluna é o código do imóvel e a segunda coluna é o código do proprietário. Que agora a gente vai começar a modificar essa list box, essa combo box, para que ela me mostre, na verdade, o código do proprietário, né, o código do imóvel e o endereço. Então você vai escolher o código e vai ver o endereço. Tá certo? Porque o cara vai chegar para você, né? Olha, eu quero ver o apartamento fulano na rua tal. Então você vai pelo endereço. É claro que você já sabe o código daquele imóvel, né? Mas você vai pelo endereço.